Olá, sou o PT Prepper e hoje estou aqui para vos falar um pouco de segurança durante as viagens, nomeadamente a segurança quando ficamos em hotéis. Olá, sou o PT Prepper e como vos disse na introdução, hoje irei falar um pouco na segurança enquanto se viaja, nomeadamente na segurança em hotéis onde ficamos. A primeira coisa que temos a considerar, obviamente, é o país onde estamos, a localização onde estamos. Há zonas que são francamente quase no-go areas e outras onde nós sabemos que a segurança é francamente melhor. É o meu caso desta vez. Estou aqui em trabalho e tenho a sorte de estar num hotel que tem uma segurança acrescida. Para se aceder ao andar onde nós estamos, para dar a formação, é necessário um cartão que permita aceder a estes andares, e isso possibilita-me ter aqui um à vontade um bocadinho diferente, apesar de, como todos sabem, ser bastante paranoico. Mas vou falar então de como eu costumo os cuidados que eu costumo ter quando estou num hotel, seja cá em Portugal, seja num país estrangeiro. A primeira coisa, obviamente, é aquilo que eles chamam denial of entry, é ter algum cuidado para tentar dificultar a entrada no nosso quarto, que passa pelas coisas mais parvas e óbvias, como deixar o papel a dizer não incomodar, mesmo quando não estamos presentes no quarto, que parece parvo, mas já isto pode indicar, pode facilitar muita coisa. E a verificação da segurança da porta, por exemplo, do hotel. Neste hotel em particular, e vamos ver se eu consigo aqui, neste hotel em particular, eu tenho a sorte da fechadura ser bastante forte. Ok, tem aqui. E mesmo o acesso exterior é de uma fechadura que tem pinos de segurança, etc, etc. Apesar de também se poder usar o cartão magnético. Tudo isto tem bypasses, como todos sabemos, mas já é um nível de segurança bastante forte nesta porta em questão. A primeira coisa também que eu me preocupo quando estou num hotel é ter a certeza nos que têm este visorzinho que ele está tapado. No caso de não estar, colocar aqui alguma fita, tipo duct tape, para impossibilitar aqueles inversores de lente que se podem colocar do lado de fora e observar o lado dentro. Portanto, se não houver esta tampinha, no caso das portas terem este óculosinho, é pôr aqui um bocadinho de duct tape de forma a evitar isto. Dito isto, a outra coisa é, obviamente, ter a porta trancada. E algo tão simples como, às vezes, estas cunhas, há umas com o alarme, que quando empurradas acionam o alarme, mas no meu caso, uma coisa que eu uso já há bastante tempo é isto, que se chama Door Jammer, ok? Não usem cópias, este é mesmo o original. Isto é uma coisa que custa para aí 35, 40 euros. Garanto-vos que com isto colocado são um mastodonte que vai conseguir arrombar a porta. A colocação disto é extremamente fácil, ok? Vamos ver se eu consigo fazer isto só com uma mão. É colocar aqui na linha, aqui da linha da maçaneta da porta, ok? É colocar aqui em baixo, ok? Isto só com uma mão é um bocado difícil, vamos tentar aqui. Colocar aqui em baixo e apertar ok.
Com isto colocado, eu garanto-vos que abrir esta porta seria uma tarefa herculeana. Não é impossível, ok? Mas isto passou todos os testes, por exemplo, que há em Inglaterra para considerar algo digno de ter um selo de segurança anti-arrombamento, ok? No caso de ser necessário criar ainda mais altura neste pé, ou não danificar esta parte, há uma pecinha de borracha que eu já mostro que se pode encaixar aqui, que evita isso e dá aqui alguma altura extra, que é esta pecinha, ok? Que se pode colocar ali como se fosse uma sapata e cria aqui alguma altura extra, e por ser borracha pode proteger aqui o pavimento. E ele vem também com estas pequenas peças de várias espessuras que se colocam no caso de haver aqui algum slack, algum espaçamento, nós podemos colocá-las, as corretas, aqui, de forma a ganhar ainda, a tirar ainda mais folga na porta e dificultar ainda mais a abertura. Outra forma, há um pormenor engraçado, que é em caso de emergência, basta, obviamente, puxar do nosso lado, ok? E isto sai. Não precisamos estar a desapertar. Mas se precisarmos de sair rapidamente, isto sai apenas puxando. É extremamente leve, portanto não ocupa quase espaço na mala de viagem. Há uns mais fortes que honestamente acho que não são necessários, tendo visto o que isto aguenta. Outra questão aqui é este sistema aqui de, não sei bem se chama, tipo dobradiça aqui nas portas que evitam que elas batam. Neste caso este é assim horizontal, mas há uns que saem para fora, que fazem tipo como se fosse um pequeno cotovelo, e aí também podemos improvisar uma forma de os bloquear. Okay? Há ali um candeeiro que tem mais ou menos o formato que às vezes estas peças têm, e vou usá-lo como exemplo para ver como é que poderíamos fazer. Ok, algumas daquelas peças têm um formato semelhante a isto, ok? Portanto, em vez de estarem na horizontal como aquele, fazem este formato, ok? E aqui o que nós podemos fazer é algo tão simples como enrolarmos um cinto. Isto só com a mão é basicamente impossível, mas eu vou enrolar e já volto a filmar. Ok, basicamente o efeito fica assim, ok? Apertamos bastante bem, por exemplo, um cinto, pode ser outra coisa qualquer, duct tape, mas depois é mais difícil de tirar, zip ties, mas um cinto é ótimo porque depois prende-se na fivela e garante que a porta depois não irá conseguir ser aberta. Outra coisa que muitas vezes, não em Portugal, mas em alguns países eu uso, são aquilo que aparentemente em Portugal se chamam pés de galo, e tem outro nome que agora me esqueci, os caltrops, que são usados desde a época medieval, ainda hoje em dia pela polícia, mas que basicamente são pecinhas que quando atiradas vão sempre cair com uma ponta para cima, okay? Podem ser improvisadas, como estas, okay? E apesar de parecerem simples, isto é feito de lata, acreditem que mesmo de sapatos isto vai ficar lá gravado, ok? E temos estes, também feitos, neste caso era de uma grade de proteção, ok? Não afiei, mas para serem usados na vida real deveriam estar afiados, e podem ser feitos de outro material mais resistente se quiserem, mas acreditem que isto fica espetado até numa bota, ok? E na entrada, deixando espaço obviamente para a porta abrir, e logo depois ter uns quantos, de preferência de uma cor que passe inconspicuous, que não se veja, colocados no chão, tal como na esteira das janelas, porque vai obviamente causar aqui algum transtorno se alguém conseguir entrar no quarto. Outra coisa que nós também podemos usar para tentar controlar um bocadinho o ambiente, ou seja, saber se alguém entra ou não no nosso quarto, apesar, como eu disse aqui, estar num local relativamente seguro, é, por exemplo, este tipo de
de câmaras, neste caso é um monitor de bebés, mas que funciona por wireless e avisa ao nosso telemóvel cada vez que há movimento ou som no nosso quarto. Portanto, podemos deixar isto e assim que alguém entrar, seja o que for, nós vamos imediatamente saber. Além de que fica o registro no nosso telemóvel, apesar de fazer o aviso quando alguém entra, isto também vai registar as imagens e o som de tudo o que se passa. Em alternativa, se quisermos uma coisa que mais inconspícua, digamos assim, temos câmaras que podem ser ocultas e nós podemos também guardar e esconder no nosso quarto, apesar que são francamente mais caras do que isto. Ou então, por exemplo, uma aplicação desenvolvida pelo próprio Snowden, chamada Haven, que se coloca num telemóvel mais antigo, que deixamos num canto no quarto, e que envia para o nosso telemóvel cada vez imagens e vídeo de cada vez que haja movimento ou som também onde a gente deixar. Portanto, temos um telemóvel mais velho que podemos deixar num canto e instalamos essa aplicação, o Haven, do Snowden, e é uma forma de controlar sem que ninguém saiba. Uma pergunta também que me têm feito em relação, por exemplo, ao bugs e escutas, vamos ser muito realísticos. Se alguém quiser mesmo pôr escutas profissionais, nenhum aparelho destes que há pessoas que compram e tudo, na net e naquelas lojas de espiões, os vão detectar. Se forem profissionais, o equipamento para os detectar, além de uma boa, obviamente, uma boa pesquisa manual, digamos assim, mas a nível eletrónico, os aparelhos que podem detectar os profissionais são de valores dos 800, 900 euros para cima, ok? Portanto, é para esquecer, a não ser que seja essa mesmo a nossa profissão. Para o comum dos mortais, ou mesmo quem faz trabalhos relativamente simples, não vale mesmo a pena, não vamos entrar por aí. Outra coisa que podemos fazer é saber a direção de alguns objetos perto das coisas que sabemos que será mais provável deles acederem, ok? Assumindo que não é para roubo, que é apenas para aceder a informação ou o que for, para saber se alguém esteve aqui. Por exemplo, neste caso, convém ser com mais objetos e em vários pontos do quarto, mas, por exemplo, só para verem, por exemplo, estas duas canetas, sabermos exatamente qual a direção em que elas apontam. E nós podemos, por exemplo, facilmente, com mesmo a aplicação mais básica, ter aqui uma ideia ou colocá-las, por exemplo, eu saber que uma fica para norte, enfim. You get the picture, ok? Dá para perceber. E ter assim alguns objetos que, se mexidos, se vai entender que não estão no local onde estavam originalmente. Há também outra forma de se conseguir verificar alguma coisa, que é através de uma aplicação que tire fotografias e que seja possível sobrepor uma segunda fotografia. Alternando entre as duas, consegue-se ver o que é que foi alterado. Havia uma aplicação muito boa há uns anos atrás, que agora não me recordo o nome, mas depois eu irei colocar aqui em baixo nos comentários, que fazia isso automaticamente. Agora não existe, por alguma razão, sempre tiveram problemas na parte no sistema Android, talvez por isso não tivesse, mas na Apple funcionava lindamente, mas já foi retirado. Mas eu uso, por exemplo, para terem uma ideia, uma app que é superposição de fotos, basicamente, e que permite... Ora, vamos cá ver... Basicamente, escolhendo um ponto fixo, por isso é que nós temos de ter cuidado, ok? Apoiado num canto, seja o que for, para que depois, quando nós tiremos a foto, ok? Confirmar. Ok. E confirmando. Podemos agora, de seguida, tirar uma segunda foto que se irá sobrepor a esta.
ok? Não vou perder muito mais tempo, já dá para terem a ideia. E é um método, se tiverem o cuidado de tirarem do mesmo ângulo, podem marcar na parede, por exemplo, dá logo uma boa visualização de se alguma coisa foi mexida. Claro que há sempre a metodologia de colar um bocadinho de fita cola no canto da porta ou no laptop a saber se foi aberto, etc. Enfim, mas eu gosto muito deste sistema da app, funciona lindamente, já o testei e há várias apps com as quais podem fazer isto. Uma outra questão que se põe muitas vezes é, ok, pens, informação que seja confidencial, ter no quarto e alguém poder aceder, como é que poderemos esconder? Há várias coisas óbvias, enfim, há objetos que já estão preparados para o poderem ocultar e nós devemos andar com eles, mas, por exemplo, há coisas simples que não são nada óbvias quando alguém está a remexer num quarto, onde eu, por exemplo, tenho tendência para esconder alguns objetos como pens, lá está, etc. E podemos fazê-lo das formas mais simples, e deixo à vossa criatividade, mas vou partilhar com vocês duas das coisas que eu faço, ok? Temos, por exemplo, ok, a hipótese de abrir um destes pacotinhos, que há de cafés, de chás, o que for, abrir com cuidado, esvaziar o conteúdo e colocar cá dentro, tipo a vossa pen ou alguma coisa que seja confidencial, ok? Várias hipóteses. Se pusermos num saco que seja bem selado, podemos colocá-lo, e com peso para poder ir mais ao fundo, podemos colocá-lo mesmo dentro, por exemplo, das chaleiras e tê-la com água, ok? Portanto, são dois locais que facilmente se escondem pequenos objetos, pens com informação, como eu disse, entre outras coisas, que sejam muito importantes, ok? Outra forma também de fazer isto é, por exemplo, num caixote de lixo, ok? Por baixo é colocarem, obviamente, um saco de lixo e enchê-lo com coisas que pareçam porcas, e por baixo deste saco, no fundo do caixote, terem, por exemplo, e protegido também, não vai este saco romper-se, e terem, por exemplo, o vosso passaporte, o que for, aqui escondido. Também é uma das zonas onde é de difícil acesso, ok? Há vários outros sítios mais elaborados, pode-se abrir para colocar na zona, não sei se chama sifão, o que for, também coisas, mas já estamos a entrar noutras coisas. Isto são os sítios mais fáceis para se poder ocultar aqui alguns objetos. Outra coisa que me preocupa, assim um bocado por alto, para também não estar a perder muito tempo, eu não tenho muito tempo disponível por causa das formações que estou a dar, daí também estar a falar tão rápido. Outra das coisas que me preocupa quando eu entro num quarto do hotel, muitas vezes são os espelhos, por exemplo, ou pequenas coisas que eu estranho que possam, de alguma forma, ocultar uma câmara, ou seja o que for. Neste caso, neste hotel, houve uma coisa que me deixou um bocadinho apreensivo, apesar de eu saber que este hotel é perfeitamente fidedigno, que estava ligado à parede da casa de banho, que é uma pequena lâmpada, ok, com esta pequena coisita aqui, que eu optei por mesmo assim retirar. O mais provável é ser uma lâmpada, mas eu sou extremamente paranoico. Qualquer coisa ligada que eu não sei o que é, que não conheça, mesmo que seja funcional, tirem, não vale a pena, ok? Não vale mesmo a pena o risco. Em relação àquilo que eu estava a falar, portanto, pequenas coisas também que possam ocultar câmaras, os espelhos são uma preocupação para mim bastante grande. Há várias formas de se verificar se os espelhos têm ou não atrás, nem todas são fidedignas, eu vou só partilhar duas, que são as que eu uso normalmente. De resto tenho outros cuidados, se for necessário, tapar os espelhos, nem que seja com uma das toalhas, o que for, quando não se consegue ter bem certeza, porque acreditem, se for mesmo bem feito, é muito complicado de se descobrir essas câmaras, mas é cada vez mais comum mesmo em Airbnb, vocês veem muito nas notícias. Há várias técnicas e coisas que dizem, umas funcionam, outras nem sempre, depende também da qualidade do equipamento que está a ser usado para vos espiar, no caso disso estar a acontecer. Há duas coisas que eu verifico relativamente rápido, ok? A lógica dos espelhos, se faz sentido haver ali um espelho, ou não, se parece uma localização um bocado parva, digamos assim.
Neste caso este obviamente que me faz sentido, apesar de ser demasiado grande e já haver outro ali do lado, mas há pequenas técnicas que eu uso. Vou dar o exemplo de duas muito simples. Uma delas vale o que vale, nem sempre funciona, mas dá logo alguma ideia, ok? Basicamente uma das coisas que dizem é se quando se coloca o dedo houver um grande espaço entre o reflexo e o nosso dedo, provavelmente é um espelho falso, digamos assim. Okay? Portanto, é uma das primeiras coisas que eu costumo fazer. Se o espelho não estiver fixo, eu tiro para ver, obviamente, se há alguma coisa atrás. Neste caso ele está fixo, portanto, foi das primeiras coisas. A outra é nitidamente, porque estes espelhos que dão para ver também, tipo, aos dois lados, digamos assim, quando a luz está apagada, se nós usarmos uma boa lanterna, okay? Neste caso eu uso esta, que é das minhas, continua a ser das minhas preferidas, ok? Não sei se conseguem ver. Isto para mim continua a ser das melhores lanternas alguma vez feitas. 1000 lumens. Apagando a luz e acendendo bem perto, ok? Isto se fosse um espelho de dois lados, digamos assim, iria ser possível ver o que estaria do outro lado. Não vou perder muito mais tempo, não me vou alongar mais. Há outras coisas, estas eram umas que eu queria falar. Eu já estava há muito tempo para abordar este assunto e aproveitei agora que estou aqui em formação para o poder fazer. Há mais técnicas, há mais coisas. Se lembrarem de algumas também podem deixar nos comentários, são sempre bem-vindos. Algumas eu poderei até não conhecer e, portanto, como eu disse, este canal serve muito para eu aprender com os vossos comentários e com a vossa experiência. Mas estas são algumas, não vou propriamente também partilhar todas, mas algumas das técnicas que eu uso quando necessário, quando estou a viajar. Neste caso, como eu disse, estou num local francamente seguro, mas nem sempre é o caso.